Ô de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ô de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos aqui falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então puxa a cadeira, pega um pão de queijo que o Ô de Casa está começando. E hoje a gente tem um episódio mais do que especial. Estamos aqui com uma pessoa que eu tenho muita admiração pelo trabalho. A gente estava conversando aqui, nós temos muitas coisas em comum. Então, a Patrícia Peixoto, ela é de São Paulo, vive em Chicago há 28 anos. É formada em Marketing e Artes pela Universidade Anhembi Morumbi, criadora da Coluna Illinois, um veículo de informação da cultura brasileira em Illinois para os brasileiros, e fundadora da BMAC, que é Brazil Middle West Art Center, que é uma organização sem fins lucrativos da cultura brasileira para americanos. E por fim, trabalha na área de RH de uma empresa de chocolates imensa aqui e no mundo, que é a Mars. Patrícia, seja bem-vinda ao de Casa. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, admiro o trabalho de vocês também muito. E estou bem feliz, vamos conversar de casa, vamos falar coisa que ninguém conhece, ninguém sabe de mim. Vamos lá. É isso aí, essa é a proposta. E a gente também está super curiosa. Mas para começar, a gente começa pedindo ao convidado que traga para a gente uma música brasileira que o inspire. O que você trouxe para a gente? Então, gente, a música que me inspira e que, assim, eu estava pensando muito ultimamente sobre essa música é aquela música do Erasmo Carlos, do filme que a gente ganhou, né, com o melhor filme internacional, que é aquele da Ainda Estamos Aqui. Não, como é que chama? É Preciso Dar um Jeito. É preciso porque eu dar acho um que jeito. porque eu acho que está muito ligado com tudo que a gente está vivendo agora e que foi vivido no filme, né? Que Ditadura Nunca Mais. Era um momento, era uma música muito. Ele estava voltando do exílio, então era uma música assim, não vamos deixar isso acontecer de novo, de resistência. Então essa música tem estado comigo por muito ultimamente. Então eu amo essa música, eu gosto muito. A gente tem que... É muita injustiça no mundo, né? E a passividade não pode ficar. Eu acho que a gente tem que estar alerta. É isso mesmo. Tá o alerta. tempo todo, né? E é o tempo todo a gente pensando, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso. Também tem a ver com a gente, né? Essa resistência do imigrante, né? Exatamente. Não, eu tenho ouvido essa música também por causa do filme, né? Eu estava acompanhando a trilha sonora, porque esse filme é incrível, né? Como ele fez a gente viajar no tempo, né? A ambientação, eu me vi assim na minha infância e tudo mais, Sim. Meus pais, é muito louco, né? E aí eu tava levando meu filho pra escola, aí eu falei, gente, eu preciso mostrar uma música pra você. Ele, ai mãe, lá vem você. Aí você mostrou? Coloquei essa música. E aí eu fui explicando pra ele, eu falei, não faz sentido pra você, filho? A gente veio de outro lugar e chegamos aqui e tem coisas que não estão corretas, né? A gente precisa dar um jeito e tal. E aí ele ficava olhando com uma cara assim, tipo, minha mãe é doida, sabe? Tá doida? Mas acho que algum lugar ficou nele, assim. Sim, sim. Que bom, que bom. Ai, muito curioso, bacana. né? Patrícia, então vamos lá. Eu tenho muitas perguntas e acho que todo mundo que está aqui tem também, a Clarissa. A gente gostaria de saber, primeiro, 28 anos morando fora é muito tempo, né? Então a gente queria que você voltasse lá atrás, parece que é outra vida, né? Voltasse lá na outra vida, quando ainda você morava no Brasil. Parece. E como que era a sua vida lá? E por que você decidiu se mudar? Como que isso daí aconteceu? Sim. Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava em marketing. Logo que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar em marketing. Naquela época, né, o marketing era muito... Marketing, comunicação era muito amplo, né? Incluía RH, incluía vários outros departamentos, que hoje em dia não inclui. Então, eu trabalhava para Holiday Inn Hotels, eu trabalhava numa rede, eu trabalhava na parte de marketing
E é quando essa rede de hotel estava começando no Brasil todo. E eu trabalhava naquela parte de marketing. E eu vinha muito para cá, para Atlanta, para algumas reuniões, porque a gente tinha que seguir o mesmo padrão, né? Era tipo a mesma coisa que acontecia aqui, tinha que acontecer no Brasil. E aí eu vinha muito para cá. E também por causa do inglês, eu ia muito num bar lá, que eram de americanos, ingleses, muito internacional. Sempre gostei dessa coisa do... E aí eu tinha uma amiga do Holiday Inn Hotels, que ela tinha um grande amigo aqui. E ela falou, ai amiga, na próxima vez que a gente for, não vamos ficar em Atlanta, que é muito sem graça. Vamos para Chicago, que eu tenho um amigo lá. Eu falei, nossa, Chicago Bulls. Eu já curtia muito Chicago Bulls. Vamos. E nessas idas e vindas, eu acabei conhecendo uma pessoa aqui, e aí eu já estava separando lá, e aí acabei casando aqui. E acabei nessas, ficando aqui, né? Depois de um tempinho, eu acabei ficando aqui, em Chicago. E eu me apaixonei por Chicago, apaixonei. Era muita cultura, apesar de São Paulo também ter a sua riqueza, mas Chicago era fantástico. Nossa, ir no museu, o Art Institute, ver todas aquelas artes que, assim, de pertinho, né? Os impressionistas, que eu adoro. Então, assim, foi muito bacana. O começo, assim, aquela euforia de estar num lugar novo, né? Muito interessante isso. Muito bom. Você acha que as suas expectativas eram diferentes porque você visitava bastante, mas Sim. quando a gente se muda, a realidade é outra, né? Você tinha alguma expectativa que você falou assim, nossa, eu achava que eu conhecia esse lugar? Sim, porque eu vejo assim, hoje em dia, se uma pessoa está trabalhando numa empresa por causa da conexão mundial, se você está trabalhando numa empresa no Brasil, você vem para cá, com documentação e tudo, mas você vem para cá com documento, sim, que era no meu caso, né? Aí você pode tentar uma empresa aqui. São tantas empresas que são conectadas com o Brasil que é muito mais fácil você continuar na sua área. Sim. Para mim, naquela época, não tinha não tinha tantas empresas, tinha mais a Motorola, tinha algumas de carro, mas assim, não tinha tanta empresa que nem hoje, não tinha. Então eu tive que começar uma vida nova, de uma maneira nova, numa área nova. Primeiro que meu inglês era ok, mas não seria um inglês para começar a trabalhar numa empresa, né? Não tinha também essa coisa da diversidade. Hoje em dia eu vejo, na empresa que eu trabalho, tem de todos os lugares. O acento é muito forte, os erros gramaticais são muito fortes, e não, assim, se você está entregando seu trabalho, essa diversidade é até bonita. Na empresa que eu trabalho, amém, é muito aceitada. E naquela época não era assim, não. Naquela época era muito mais exigente, né? Então, assim, eu tive que pensar numa outra estratégia, o que eu vou fazer. E como eu tinha o background de arte também, foi o que eu fiz. Eu passei a dar aula nas escolas públicas de Chicago. Eu fazia tanto o After School Program como o In-School Program. E o In-School Program é quando em escola, um programa dentro da escola, né? Desculpa. O programa dentro da escola é aquele que me contratavam para 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E aí eu ia fazer um trabalho com as crianças dentro da escola, tipo murais ou mosaicos em paredes da escola, na parte de arte, né? Então eu fiquei trabalhando com isso até 2012. Então eu fiquei trabalhando com isso de 2000 até 2012. Então, Há bastante tempo. de uma maneira ou outra, eu estava continuando a fazer uma outra coisa. Então foi assim, um mundo que se abriu para mim. Foi muito bom também, porque eu pude viver essa coisa da arte que eu não vivia no Brasil. Ai, que legal. Porque esse processo de migrar, ele traz junto com ele essa necessidade de se reinventar, né? E pode ser uma grande oportunidade de fazer aquilo que a gente sempre quis fazer. Sempre. Né? E não tinha tido oportunidade e tal, então depende com que olhos que a gente vê isso, né? É interessante, você comentou aí que essa diversidade, né, de pessoas de várias localidades, com vários sotaques diferentes e formas de falar,
É engraçado que eu já vi relatos de pessoas que têm medo escolhem determinada profissão porque tem medo de ir até o mercado americano, sabe? Meu inglês não é suficiente, de onde eu vim, sabe? E é legal você falar um pouco sobre isso, porque Sim. são visões diferentes o tempo inteiro que a gente tem. Quando a gente sai do nosso país, a gente já está com o pé atrás, né? Completamente atrás. Aí Sim. você já está fazendo uma mudança gigante na sua vida. Então é tanta coisa que a gente tem que se adaptar e se adaptar mais ainda ao mercado de trabalho, a perceber as coisas que estão acontecendo em volta, ver em que caminho que você pode seguir ou não, né? É interessante você falar sobre isso, posso falar de não medo, de tentar, Sim. pelo menos? Sim. Né? De se Eu atirar, acho que né? sim. E eu acho que a gente chegou num momento que estava bem aberto para essa diversidade, e agora essa diversidade é a nossa resistência. Exatamente. É preciso dar um jeito, meu amigo. Os ciclos, né? Precisamos dar um jeito, meu amigo, né? Exato. Tudo que foi feito agora, vamos ver. Enfim. Ô, Patrícia, mas e quando que começou a Coluna Illinois? Essa é a minha grande pergunta. Como que veio essa ideia? Conta sobre isso pra gente. E também conta o que é, né? Para as pessoas conhecerem. Sim. Então, desde que eu cheguei, eu via que outros grupos tinham seus museus, tinham suas comunidades, os mexicanos, os equatorianos, todos assim, imigrantes, tinham uma comunidade. E a nossa, eu não sentia. Isso há muito, muito tempo atrás, né? 28 anos atrás. Eu ficava pensando assim, nossa, mas não tem muita coisa, né? Para a nossa comunidade e tal. E aquilo sempre ficou. Mas eu sou uma pessoa também que eu levanto a bandeira de voluntário. Voluntarismo, eu acho muito importante isso. Muito importante. Acho que é o preço que a gente paga para estar na Terra. Tem que ter um voluntário. E aí, desde o começo, eu comecei a me juntar com o Partners of America, com a Ariane Friedel, que é uma pessoa muito conhecida aqui na parte de cinema, e sempre comecei a voluntariar tal, e sempre tinha aquilo assim, mas como é que vai chegar isso para a nossa comunidade? Como que vai chegar, né, da ideia desse pessoal que está fazendo tudo isso para um número maior? E aí eu vivi no Brasil de 2012 a 2017. Aí eu voltei em 2017, aí eu comecei a pensar de fazer alguma coisa assim. Aí eu tentei fazer um canal no YouTube, não deu certo. Aí veio a pandemia. Na pandemia, eu falei, ok, agora eu tenho que falar sobre a pandemia, eu tenho que falar com o meu povo, o que está acontecendo. E aí eu pensei, sabe o que? Eu vou montar um Instagram. Aí eu comecei com o Instagram, e na época tinha o Benoni Belli aqui, que era o nosso cônsul, e ele começou, uma vez eu conversei com ele e a gente começou a trocar figurinha, eu comecei a passar as informações do consulado dentro da Colônia Illinois, e era muito pequeno. E aí foi crescendo, e aí hoje em dia a Colônia Illinois é um ponto onde as pessoas veem tudo que está acontecendo para a comunidade, ou informação, ou mesmo assim, tudo, eu coloco de tudo, os novos negócios, as pessoas que estão abrindo sua padaria, tudo que envolve a comunidade brasileira. Alguma informação importante do consulado eu repasso. Então virou um ponto de encontro, vamos dizer assim, Coluna Illinois, e eu chamo Coluna Illinois porque eu escrevo também para o Brazilian Times. Eu tenho uma coluna lá, eu tenho uma página lá, que eu falo sobre Illinois, tudo que está acontecendo aqui. E aí eu achei assim, eu vou chamar de Coluna Illinois, já que eu estou escrevendo para o jornal, né? Me convidaram para escrever a página. Eu vou chamar aqui também de Coluna Illinois e ser uma extensão do jornal. E começou. Então virou um jornal digital. Que bacana. E tá há quanto tempo já? Agora, 5 anos, né? Comecei na pandemia, 2020. 5 anos. E você promove eventos ou você divulga? Então, gente, é aquela coisa, né? Ninguém tá fazendo, deixa que eu faço, né? Eu sei bem como é isso. Gente, a gente é dessa turma. Tem que fazer. Ninguém tá fazendo, ninguém tá se mexendo, deixa que eu vou e faço. Então eu tenho essa
essa coisa dentro de mim. Então, assim, eu também, pela coluna Illinois, me descobrem que eu sou o ponto aqui de Chicago. Então, todo mundo que está trazendo um show para cá, me conecta comigo, quer participar, ou quer fazer a produção local? E aí eu comecei a fazer a produção local para várias produções que vieram para cá. A última foi do Fábio Pochá, foi maravilhosa. Então, além disso, tem isso também. Eu faço a produção local e acabo trazendo. Eu trouxe monobloco, mas aí foi com outro grupo, uma outra pessoa que eu trabalho, que a gente está começando a fazer o Chicarnaval, que vai ser um evento todos junhos com shows, que é o verão nosso, né? Então, o nosso carnaval tem que ser no verão, não dá para ser carnaval agora. Então, Mas então você eu trago viabiliza. gente também. Você Eu viabiliza ou você entra em contato com os artistas ou com as pessoas lá no Brasil para trazer, ou você facilita a chegada deles? Eu facilito a chegada deles em Entendi. Illinois, em Chicago. Eu facilito. Não, eu trabalho com o pessoal de Califórnia, que é uma produtora lá muito forte, trabalho com o pessoal de Nova York, que são os produtores fortes, e eu sou apenas uma produção local. Entendi. Nossa, mas você tem muito braço, meu Deus. Na verdade, você não tem, né? Você se faz. É muito legal isso. Isso é inspirador, sabia? Porque a gente que trabalha com arte, é só a gente que sabe a dificuldade que é pra gente trabalhar com arte, o primeiro momento, Exato. e engajar as pessoas, né? E trazer o público e divulgar mesmo a nossa cultura para nossa comunidade brasileira e para os estrangeiros, porque também não é só brasileiro, não é só americana, né? Tem muito latino também. Então, assim, as pessoas gostam da nossa cultura, né? Sim. A gente sente falta. E é o que você falou, a gente sente falta de participar de um evento que não existe ainda. Então a gente fala, então vou fazer. Vamos fazer a gente, né? Não, exatamente. Gente, verãozão, tem que ter um carnaval aqui em junho. Então vamos lá fazer, vamos trazer o monobloco aí. O monobloco tá aqui nos Estados Unidos, vamos passar por aí. E assim, eu fico orgulhosa mesmo de mim, e assim, eu acho que é importante a gente reconhecer as coisas boas e ruins que a gente faz, né? Então eu acho isso legal, porque antes não tinha uma pessoa para receber. Então, assim, vinham os artistas da Califórnia, e aqui tá Chicago, aqui tá Illinois, passa assim, né? E aí continua. Porque não tem uma pessoa para fazer a produção local. E produção local é muita coisa. Então, depois que eu comecei a fazer essa produção local, tem muita gente vindo por aqui. Patrícia, duas coisas que você falou que eu não queria perder. Primeiro, você falou que você começou um canal que você achou que não deu certo. Qual que era o tema desse canal, né? E a segunda coisa por que você acha... Eu também tive essa mesma sensação que você descreveu, de quando eu cheguei aqui, tem um monte de brasileiro, mas a comunidade não é engajada, não se reúne, não tem atividades e tal. E isso também me incomodou, assim como você, e eu né, estou procurando fazer algo nesse sentido, e uma das ideias foi o podcast, que a gente começou juntas, porque a Clarissa também teve a mesma impressão lá em Minnesota, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses dois assuntos. Então, esse é um trabalho, nosso trabalho junto à comunidade brasileira, é um trabalho árduo. É um trabalho... Eu não sei porquê, assim, a comunidade brasileira, uma das coisas que eu penso muito, a gente tem que mudar essa maneira da comunidade brasileira se ver, né? Tem que ter uma autoestima maior, porque a gente faz muito evento e às vezes a comunidade brasileira esnoba mesmo, tipo assim, tô nem aí, não quero ir. Não sei, mas eu não sei se isso é uma conversa mais deep para saber por que tem isso, né? Porque eu vejo assim, a comunidade polaca traz um show, porque eu tenho amigos, traz um show, e mesmo que o pessoal vai e dá like, eu vejo na coluna, gente, num post. Às vezes a pessoa olha aquele post todo dia, e eu falo às vezes, gente, dá like. Por que o like? Não é para mim que vocês estão dando like. Quanto mais like vocês derem, é melhor para a página, porque o Instagram só vai ele só vai entregar o que tiver muito like. Se não tiver muito like, ele não vai entregar. Então, para minha notícia, para minha informação chegar até você,
eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você dê like, eu preciso que você passe essa informação para outras pessoas. E isso vem o quê? Do orgulho de ser brasileira. Eu sempre deixo claro, não é um like para Patrícia, gente, eu não tô nem aí. Então é um like para mim, é um like para a coluna, é um like para você. Então eu não sei, essa coisa de trabalhar com o brasileiro é muito difícil, tem uma resistência que eu não sei de onde vem, então, mas isso não faz a gente parar, né? Uhum. Porque Exatamente. o objetivo maior da gente, eu sinto assim, nós três aqui, o objetivo maior da gente é englobar, é fazer. O que me motiva é isso, não é querer like de ninguém. O que me motiva é ir num show, eu choro. Tipo, não faz, poxa, eu fui, quando eu vi assim, aquele monte de gente, dando risada, que lá me pegou, eu falei, nossa, gente, olha que Uma lindo. satisfação, né? Nossa, uma satisfação que atingiu Uhum. tanta gente, né? E trouxe alegria para tanta gente, é isso que me motiva. Não é um like ser o outro, mas eu preciso disso para a gente continuar fazendo um trabalho bonito, né? Então, eu acho que Sim. trabalhar com brasileiro é um pouco difícil, mas eu espero mudar no futuro. A gente precisa fazer um estudo de doutorado, né? Para entender o que acontece na. Eu acho que é a baixa autoestima, inveja, às vezes, assim, do brasileiro falar, por que ela faz e eu não faço? Então faça, não? Né? Eu aqui em Minnesota não posso reclamar, assim, a gente tem a Câmara de Comércio que promove e que fomenta muitos eventos, está sempre participando, sempre tentando engajar as pessoas, um trabalho super árduo também, voluntário, né? E ai, gente, desculpa, falta a palavra aqui. A comunidade artística brasileira aqui é bem grande, sabe? Então a gente tem, inclusive, americanos que cantam em português, que não sabem falar, tem alguns que não falam em português, entendem, mas cantam em português, que é muito legal. Tem alguns americanos fluentes também em português e que cantam, trazem bossa nova, choro, sabe? Forró. Então, assim, a gente tem uma comunidade bem legal artística aqui. O que eu sinto, às vezes, é que um se bate com o outro, sabe? Então, se o A tá fazendo o evento, o B não vai. Então, isso é tão triste, sabe? É tão triste a gente ver essa... Isso é muito triste. Espalhar, o que é legal a gente espalhar para outras comunidades a nossa cultura, mas a gente, enquanto comunidade, ainda não estamos trabalhando em conjunto. Estamos, sim, em certa proporção, mas eu sinto que poderíamos muito mais, sabe? Sim. Mas também é uma coisa que acontece, né? As pessoas também têm direito de gostar ou não de determinadas coisas e tá tudo certo. Mas a gente falta um pouco se apoiar. Uma coisa que não me para também, que eu acho que é bom falar, é assim, a perfeição. Ninguém vai ter a perfeição. Eu vejo muita gente com ideias maravilhosas, não fazem porque não está perfeito, porque não tem podcast, porque não tem o podcast, não tem o lugar perfeito, não tem não sei o que perfeito, tem que ter um editor, tem que ter um não sei o que, tem que ter... Gente, faz. Antes feito do que perfeito, né? Quando a gente começou o podcast, algumas pessoas falaram assim, mas podcast para dar certo tem que ser ao vivo, tem que ser live e tem que ser todo mundo no mesmo espaço. Aí eu falei, então enquanto a gente não tem o mesmo espaço, a gente vai fazendo do jeito que a gente consegue fazer. Como diz agora a trend nova, né, que é primeiro você começa, depois você melhora. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo, gostei. Isso aí eu sou dessas aí, gente. Eu vou fazendo. A gente vai adaptando. Não tem câmera, usa o celular. Exato. Como que faz? O cenário improvisa, né? Exato. A gente vai fazendo assim. O importante é a mensagem, o importante é a ação, eu acho. Pra gente seguir nesse tanto de coisas que você abraça, então a coluna Illinois ela é voltada para os brasileiros. Obviamente, né? Quem tem interesse na cultura brasileira, independente de ser brasileiro ou não, mas é focada em português, fala português, fazem posts em português para brasileiros. Mas você também tem um projeto voltado para americanos, não é isso? Isso. Fala um pouquinho BMAC, pra gente, né? como é que é. A BMAC, ela veio é o Brasil Midwest Art Center, que o nome já está em inglês. Veio para esse público mesmo que eu sinto que, às vezes, tem o americano. Eu tenho muito amigo americano que, às vezes, quer saber o que está acontecendo na cultura brasileira, mas lá a página está toda em português, é tudo em português.
E aí eu falei assim, eu acho que eu vou... Eu sempre pensei na minha aposentadoria, que vai ser, se Deus quiser, daqui a 6 anos, 5 anos. E aí eu pensei assim, eu quero alguma coisa legal para fazer, então eu pensei na BMAC, eu falei, perfeito, vou montar a BMAC, uma non-profit organization, e vou preparar ela para o futuro e vou trazer o público americano para conhecer a cultura brasileira. Então foi essa a ideia. Então eu tenho a Coluna Illinois para o público brasileiro e o BMAC para o público americano. Entendi. E aí você compartilha os mesmos eventos ou você promove e ajuda outros eventos? Não compartilho porque às vezes assim, lá a BMAC é mais voltada à arte. Então artes assim, se vem um cantor brasileiro eu compartilho. Mas por exemplo, veio o Fábio Porchat. Não tem como eu compartilhar na BMAC, porque é uma questão, é um comediante, tudo em português. Então, o americano não vai entender. Então, assim, não, né? Então, tudo que eu faço na BMAC é em inglês para o americano entender. Então, por exemplo, se tem a mostra, né? Que é essa organização maravilhosa da Ariane Friedel. Quando ela traz os filmes, aí sim, eu posso até divulgar na BMAC, porque é em inglês, é tudo em inglês também. Todo esse festival é em inglês. É em português os filmes, mas é para um público americano. Então, a BMAC é mais para os americanos do que para os brasileiros. E quando a gente fala de cultura e arte, o que o brasileiro consome e o que o americano consome? Qual que é a diferença? O que mais interessa dentro da nossa cultura aos brasileiros e o que mais interessa aos americanos? Você consegue ver isso? Eu acho que os americanos consomem a cultura mesmo. O que vai acrescentar no dia a dia deles, no conhecimento deles sobre a cultura brasileira? O que ele vai participar, que vai acrescentar como conhecimento, como enriquecimento dentro dele, como conhecimento do outro? O brasileiro, ele vai pela saudade, pelo carinho, pelo coração. Eu vou ver um show porque eu estou com muita saudade, eu não vi. Eu vou comer hoje uma feijoada porque quero lembrar da casa da minha mãe, ter memória afetiva. O americano, não, eu vou comer uma feijoada porque eu vou saber o que comem no Brasil, né? Ele tem aquela coisa mais da expectativa de conhecimento, enriquecimento cultural. Então, acho que é essa a diferença, né, entre um e o outro. Nossa, que legal isso. Eu nunca tinha parado para pensar, mas realmente faz todo sentido. Porque a gente estando fora, a gente sente saudade de basicamente tudo, né? Até das coisas que a gente, sei lá, coisa que você fazia todo dia e que aqui não tem a possibilidade, né? Tipo, eu não era de ir à praia, sou de Minas Gerais, né? Então, para ir à praia era difícil. E hoje eu sinto uma falta. Sem contar o pão de queijo, né? Sem contar a comida mineira, né? Sei lá, um frango ensopado, um frango ao molho pardo. Nem lembro qual foi a última vez que eu comi um frango ao molho pardo. Certeza, se tivesse alguém aqui fazendo, era a primeira coisa que eu ia querer comer. Então, realmente, a saudade faz a gente desperta, né? A necessidade. Isso, porque não necessariamente o brasileiro ele está indo por causa do tema em si, né? Sei lá, se a gente vai trazer uma coisa muito... Vou falar da minha área, né? Sei lá, um workshop sobre Bumba Meu Boi, por exemplo, né? Não é o tema em si que atrai, talvez estar com os outros brasileiros, não sei. Se não for um tema também que ele tem muito interesse, não vai engajar, né? Agora, para o americano pode ser uma coisa muito diferente, uma coisa muito nova, e daí isso pode chamar muita atenção, né? Eu acho que pode passar por aí, né? Aqui a gente tem muito mais possibilidades do que no Brasil, né? Então, de várias coisas. As coisas, a gente consegue trabalhar e comprar as mesmas coisas que qualquer pessoa poderia comprar, no sentido de marca de café, comida no geral, restaurantes que você vai, até carro. Eu acho mais fácil você comprar aqui, trabalhando aqui, do que estando no Brasil, né? A gente sabe que aqui a vida é cara, mas é possível você ter as coisas. No Brasil não é. Então a pessoa também, eu acredito que quando a gente imigra, a gente também tem que dar uma cortada
nesse conceito que a gente tem anterior, né? Porque quando você chega aqui, é tudo diferente. O seu jeito de viver passa a ser outro. A sua expectativa de consumir, inclusive, as coisas passa a ser outro. Então, se a gente não faz esse corte, a gente traz esses pré-conceitos e tenta aplicar numa cultura que não faz sentido. Eu queria te perguntar, Patrícia, algo que você gostaria de... Porque aqui a proposta também do podcast é a gente falar aquilo que a gente quase não fala, né? Não se vê por aí, vamos dizer, na internet e tal, né? Os perrengues, porque a gente mostra no Instagram só as pingas, né? Que a gente tomou, né? Então eu gostaria de saber se tem algo assim nessa sua trajetória de imigrante, algum momento difícil, alguma coisa que você passou e que gostaria de compartilhar e que as pessoas não sabem que pode acontecer. Tem algo para você? Então tá, então eu estava morando no Brasil de 2012 a 2017 e aí eu estava morando no Brasil muito bem, trabalhando para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, trabalhando nos consulados americanos em São Paulo e Rio de Janeiro. Viajei o mundo, fui trabalhar para a China, fui trabalhar para vários lugares. E aí quando eu voltei, eu estava morando no Brasil. Eu poderia ter ficado lá. Mas é muito interessante, eu estava com 50 anos, tinha feito 50 anos. E aí eu poderia ter ficado lá, mas eu não quis. Eu estava há um tempo no Brasil, vivendo muito bem financeiramente, vamos dizer assim, e eu resolvi voltar com uma mão na frente e outra atrás. Já era americana, lógico, então eu poderia entrar aqui, sair daqui a hora que eu quisesse, mas eu falei, não, eu não quero ficar no Brasil, eu vou voltar para os Estados Unidos. Eu vou voltar para os Estados Unidos. E aí eu voltei, mas foi muito interessante na cabeça essa coisa de quando eu vim há 28 anos atrás, e essa nova volta há 9 anos atrás. Como foi muito mais fácil, muito mais... Principalmente pela pessoa, né? Eu ser uma pessoa mais segura de mim, saber quem eu era, claro, 50 anos, mas... E não ter... E ter um recomeço, mas um recomeço bem bacana, assim. Então, assim, acho que foi de uma tragédia que eu resolvi voltar de uma coisa que aconteceu e foi uma coisa muito positiva. Então, às vezes, quando a gente muda, quando a gente está aqui, o que eu quero dizer é confia que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Então, depois, pode ser que na hora você não veja o porquê. Porque eu sei que eu voltei, eu não sabia nem porque eu estava voltando, e minha família, mas fica. Eu falei, não, eu quero voltar, quero voltar, quero voltar. E voltei com uma mão na frente e outra atrás. E teve um momento que eu falei, gente, por que eu voltei nessa idade? Voltei para cá. Mas, com o tempo, eu fui vendo que valeu a pena e que era isso mesmo que eu queria ter feito. Eu imigrei de novo. Acho que imigrar está assim no sangue, no DNA de algumas pessoas. Sair da zona de conforto, né? Sair Sempre da zona de conforto e se desafiar. E foi muito bom. Hoje em dia eu falo, nossa, eu fiz a coisa certa, bem certa. Ainda bem que eu fiz isso. Dá tempo ao tempo, gente. Nada é imediato. Nada é assim, vou fazer, não tem receita, vou fazer step 1, 2, 3 e vai dar certo. Não. Cada um tem um. Então, Legal. Uma caminhada, né? Uma caminhada. Então, assim, se você está começando, continua, vai. Não desista. Agora, eu estou super curiosa sobre mais um projeto. Então, você já falou de 2 projetos que você tem, mais o trabalho, né? Ou seja, que é o projeto da Colônia Illinois, depois você tem o projeto do BMAC, né? BMAC. E tem o trabalho, mas você ainda arranja tempo para mais um projeto. E eu queria que você falasse um pouquinho, que eu fiquei muito empolgada com ele, que é sobre um centro de Umbanda, né? Que abriu em Illinois, e você faz parte desse projeto. Então, você pode falar um pouquinho para a gente? Então, teve essa oportunidade, uma pessoa muito, muito maravilhosa, um irmão para mim, que é o Glauco Moreno. Ele também é uma pessoa que veio para cá, emigrou com a família para trabalhar numa empresa, então ele é alto cargo de empresa e tal. E ele é um bandista desde sempre, carioca, um bandista.
E ele começou um grupo aqui de estudos aos domingos. E uma grande amiga minha, bailarina, atriz de Costa, falou: Paty, você tem que participar, você tem que vir, porque eu e ela sempre estava junto. Antigamente tinha um candomblé aqui, a gente ia junto, a gente sempre estava junto, a minha irmã para mim também. E ela falou: não, você tem que vir, você tem que vir. Eu falei: nossa, mas vocês estão fazendo reunião, lendo o evangelho? Eu quero vir, então. Aí eu comecei a ir. Aí eu me conectei com o Glauco. Já de cara, assim, a gente, como pessoa, como seres, a gente se conectou, assim, numa amizade bacana. E aí ele falou: eu acho que eu vou abrir. Eu acho que eu vou abrir uma Umbanda. E aí ele veio falar comigo. Ele falou assim: eu preciso de alguém de confiança. Você não quer entrar nessa para assinar, né? Para montar tudo direitinho, me ajudar, tal. Eu falei, aí eu assim, que já tinha 400 mil coisas, e mesmo porque eu falei para minha amiga, né? Para o tio, para minha irmã, eu falei assim, eu só vou lá visitar e não me chamam para voltar, porque eu não tenho Você é tempo. das minhas, igualzinho. Gente, eu falei, porque eu não tenho tempo. Quando eu vi, eu estava lá já assinando papel, ok, procurando espaço com ele para alugar. E aí eu já fui me envolvendo, e eu sou daquelas assim, você não está fazendo, eu faço, sabe aquela coisa? Então, e aí eu me envolvi, e aí até hoje a Umbanda é onde eu estou aos domingos. Aos domingos eu estou lá, é um trabalho lindo que ele faz, porque ele é dos nossos, eu não sei como ele arranja tempo, porque ele tem esposa, 2 filhos, um trabalho intenso, ele viaja muito, às vezes, né, a trabalho, e ele ainda arranja tempo para ser pai de assim, uma comunidade inteira de umbandistas aqui em Chicago. E está crescendo. A gente começou com uma salinha pequena. A gente já está na 3ª sala e a sala está pequena. Domingo faz fila, assim. Gente, a sala é assim. E é tão bonito ver isso também. Por quê? Porque a Umbanda é uma religião brasileira. Uhum. E eu acho que essa foi uma motivação assim mais forte dentro de mim, sabe? Uma coisinha mais brasileira para trazer para a comunidade, eu quero. Vamos lá. Porque falou assim, para ajudar a comunidade, para crescer a comunidade brasileira, tô aqui, gente. Não esquece de mim. E aí até hoje eu sou envolvida, é como se fosse, vou dizer assim, porque na verdade eu não sou uma médium de trabalho lá, assim, né? Eu participo da mesa de oração, mas assim, eu gosto de ser o braço direito, de ajudar o nosso dirigente em tudo que ele precisar, tipo secretária, e ajudar na casa e nas contas, e o que puder. O que eu puder fazer, eu faço. É meu trabalho voluntário aos domingos é cuidar dessa casa que eu tenho tanto carinho, que me emociona, porque eu amo, amo, amo. E eu sou um bandista e falo e levanto minha bandeira. Estou aqui com a minha vovozinha, linda, maravilhosa. E é isso, mas o mais bacana também que me toca é essa coisa de ser uma religião brasileira e ser a primeira aqui no meio oeste. Não, que incrível isso, né? Assim, fico muito feliz porque essa é uma outra riqueza que a gente tem na nossa cultura que é absurda, assim, né? Assim, essa riqueza de conexões com a espiritualidade, com o divino, né? E ela se manifesta de várias formas, em vários momentos, e a gente só consegue ter uma clareza sobre isso quando a gente sai e quando a gente vê como é diferente, né? Como é quadradinho, ou você isso também foi uma pergunta que a Patrícia fez no começo do podcast. Qual que é a sua religião? É difícil para o brasileiro, né? Falar qual que é a sua religião, porque ele pode ir na missa e depois tomar um passe no centro espírita e também, não é? E sei lá, e também, sei lá, em um outro lugar. Isso é muito, depende do momento, né? Tem momento que eu tô me conectando mais aqui, tem momento que eu tô mais ali. Não tem essa obrigação, né, da gente ser rígido. Assim como você falou, eu frequentava o candomblé. Antes, né, aqui, então, e tudo bem numa igreja católica, e tudo bem numa... Exatamente, eu sou a primeira na coluna, desculpa, eu sou a primeira na coluna a querer falar, gente, hoje tem missa em português, hoje tem a Umbanda em português, hoje tem a Casa Cristã em português. Olha quantas religiões a gente tem em português hoje, para uma comunidade inteira. E eu gosto de todas. Eu posso ir em todas, eu gosto de todas, eu sou cristã. Primeiro de tudo, eu sou cristã. Então, assim, essa coisa também, quando eu cheguei aqui, não tinha nada em português.
Nada, nem uma missa português não tinha, era espanhol. Espanhol. E olha hoje, gente, olha hoje a riqueza. E eu acho que todo mundo tem que se unir. Eu sou daquela que quer unir. Tem vários médicos brasileiros de uma mesma cirurgião plástico. Vamos se unir, gente, vamos fazer uma reunião. E às vezes isso não acontece, né? Mas eu gosto de unir. Tem todos esses. Eu queria fazer uma mesa com todas as religiões brasileiras, mas está difícil, eu não estou conseguindo. Se o outro vai, o outro não vai, outro se não. Então, isso que eu ia comentar, que isso faz parte dos valores brasileiros, né? Então, você ter essa diversidade é magnífico, porque a gente tem isso no Brasil, só que o Brasil é um país gigantesco e nem sempre você tem esse contato. Aí, quando você se muda para um lugar que, teoricamente, né, é menor e tem tudo ali, então, assim, trazer essa diversidade brasileira para a cidade, para o estado, isso é lindo, né? Porque é o que a gente falou antes. Se você tem saudade de alguma coisa no Brasil, você tem a possibilidade de ter aqui também. Então, a gente, no nosso roteiro, né, fugindo do roteiro, no roteiro a gente traz essas questões de valores e de como você contribui para a comunidade brasileira. A gente não precisa te perguntar isso, porque você já respondeu isso desde a hora que a gente começou a gravar, né? Exato. A gente é movida, as três aqui são movidas à saudade, né? A gente quer suprir a saudade do nosso povo. Eu acho que é essa a nossa missão. Missão das três aqui. Então, é o que a gente pode fazer pela comunidade brasileira, a gente está fazendo, né? E eu acho que além de suprir a saudade, de compartilhar essa diferente forma de ver a vida. Eu vejo isso, assim, né? Porque a gente tem uma forma muito única de levar a vida em várias situações, né? A gente estava comentando até, brasileiro se vira, brasileiro dá um jeito, brasileiro tenta ver o lado bom, brasileiro tem várias coisas legais, assim, que é uma outra forma. Eu acho que essa flexibilidade, essa coisa de mas por que precisa ser assim ou assado? Não pode ser alguma coisa no meio disso, né? Isso para nós é muito natural. E então eu acho que uma vez que a gente consegue compartilhar isso com os não brasileiros, a gente também está provocando uma outra forma de ver como que as coisas podem acontecer. Não precisa ser preto no branco sempre, né? Eu acho que isso faz parte dos nossos valores. Mas, depois da gente falar tudo isso, eu tenho que fazer a pergunta, gente, aquela. A pergunta que a gente faz para todo convidado. Patrícia, morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira? E por quê? Mais brasileira, muito mais brasileira, muito mais. Eu acho que eu acredito nisso, que eu tinha uma missão de vir para cá. Apesar de nunca ter pensado nisso, eu tinha uma missão de vir para cá e fazer um trabalho. Talvez o trabalho que eu estou fazendo, não sei. Mas muito mais brasileiro. É Brasil 100%. Não tem como. E olha que eu amo eu amo ser americana também. Amo meus amigos americanos, tenho muitos amigos americanos. Gosto de estar aqui, gosto de votar, sou feliz que eu posso votar nesse país. Mas a distância me fez bem mais brasileira. É isso, é sobre isso. É sobre isso, exatamente. Essa conversa tá tão boa, eu sei que a gente ainda vai conversar muito no off, mas a gente está encaminhando para o final desse delicioso papo. E eu queria que, se fosse possível, você trazer para a gente alguma dica ou alguma frase curta, alguma coisa que você falaria para essas pessoas, ou que acabaram de chegar, ou que estão aqui passando algum perrengue, né, e estão na dúvida, ou mesmo para aquelas pessoas que pensam em sair do Brasil. O que você diria para essas pessoas? Bom, para as pessoas que estão aqui, é preciso dar um jeito, né? Bom, para as pessoas que estão aqui, eu acho que está um momento muito difícil para todo mundo. Eu acho que as pessoas que querem vir para cá também pensar 10 vezes, porque agora é um momento que não dá para emigrar, né? Tem que ser muito bem pensado essa mudança. Mas eu acredito que se a gente quer fazer uma coisa positiva, todo o universo inteiro se conspira para. Então,
Se você quer fazer uma coisa boa, tudo vai dar certo. Tenha fé. Ai, obrigada. Tenha fé no que você quiser, mas tenha fé na Lua, no espaço, na Terra, numa entidade, mas tenha fé em você, acredite em você e faça algo por você e por outro. Porque também não adianta a gente estar aqui fazendo coisa só pra gente. Pense no outro também. Você falou para mim, tá? Recebi. Se o seu Falou. coração tá te dizendo, né? Se você tem um chamado, vai, né? Segue o que a intenção vai, né? Vai. Tenha fé, né? Vá. Tenha fé. Uhum. Que lindo. É. Patrícia, muito, muito obrigada, assim, pela conversa. Eu achei ótimo também, aprendi tanto, me inspirei. Estou saindo alimentada aqui dessa conversa. Bem feliz, assim, com a sua participação. Espero que você volte mais vezes aqui no de Casa. A gente tem vários assuntos que a gente pode abordar, que eu acho que vai ser bem bacana, assim, da gente conversar. Queria deixar o espaço aqui para você divulgar, então, os seus canais, né, o Coluna Illinois, e também a gente vai colocar na descrição do vídeo, então se você quiser trazer o que vem pela frente aí, agora é o momento. Que bom. Então, gente, tem a Coluna Illinois, sigam lá, tem a BIMEC, que está começando, está engatinhando, nem engatinhando, ainda está no berço, então tá bem devagar, bem steps. E eu queria falar de um evento que eu vou fazer dia 29, que é uma homenagem minha às mulheres brasileiras aqui em Chicago, e no meio oeste também tem algumas pessoas que fazem alguma coisa pela comunidade e que falaram durante já terceiro ano do projeto, que elas dividem com as pessoas o que elas pensam e acham de ser uma mulher imigrante e o que é ser uma mulher hoje em dia, né? E é uma exposição, tá tão bonitinha, eu montei ontem, quem entrar na coluna dá para ver, é no dia 29, às 5 horas da tarde, lá no consultório odontológico da doutora Gabriela, em Chicago, no Bloom Smiles, e eu espero que todo mundo venha para conhecer outras mulheres, para a gente fazer algumas atividades, para a gente tomar um vinho, para a gente relaxar e curtir essa despedida de março, que foi o mês internacional da mulher. Bacana, muito legal. Perfeito, Legal. a gente coloca Ano que também na vem descrição. eu quero vocês duas, hein? Ano que vem quero vocês duas participando. Pode chamar disso. que nós vamos. Ó, eu faço um quadro para cada uma, as pessoas me mandam um texto e uma foto. E aí eu faço um quadro baseado nisso, e a exposição amanhã é de todos os quadrinhos de todas essas pessoas importantes, as mulheres maravilhosas aqui em Chicago. E ano que vem vocês estão, em 2026, quero ver vocês lá na parede. Com o maior prazer. Obrigada, Patrícia. Vou deixar um recadinho aqui para o pessoal de casa. Então, gente, todo domingo tem episódio novo. A gente conversa com pessoas super, super bacanas e inspiradoras como a Patrícia. Então, é importante de clicar no sininho para ser avisado, se inscrever no canal, recomendar. Essa é uma forma de apoiar uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade brasileira, tá? E a Clarissa também tem comentários, né? Pode comentar, sugerir, a gente está aqui para ouvir. E siga a gente no Instagram, estamos também no Facebook e TikTok, estamos no Spotify, Apple Music, Amazon Music. Então, segue a gente sobre as inspirações, as músicas que os convidados nos trazem. A gente tem uma playlist especial chamada Inspirações no Spotify, então clica lá. Ontem eu acordei um pouco para baixo, com muita saudade, fui ouvir a playlist, meu dia foi bem melhor. Então escuta essa playlist, que ela a playlist tá deliciosa. Então é isso, gente. O de Casa, então, vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. O de Casa. O de Casa.